Olá, são 6 horas e 48 minutos. Voltamos com o programa A Notícia de Frente. Agora vamos falar sobre a aprovação na Assembleia Legislativa em segunda votação que concede direito ao governo de Mato Grosso contrair uma dívida de 40 milhões de dólares em nome da modernidade na gestão fiscal e também de recursos humanos por parte do governo de Mato Grosso. Ontem houve uma reunião antes da votação, juntamente com a equipe da Secretaria de Fazenda, com os deputados, porque o governo queria que realmente houvesse, a concessão desse financiamento. Então a equipe foi até a Assembleia convencer os deputados e convenceu. Vamos ouvir então declarações do próprio agente da Secretaria de Fazenda e também de deputados a respeito. Técnicos do banco sentaram com a gente e viram as nossas necessidades. Por exemplo, vamos supor que aqui precisa nós estamos com algum problema relacionado à saúde. Sim. O que vocês precisam? Nós precisamos disso, 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 disso. O banco veio, sentou com a gente, sentou com nossos técnicos, sentou com a saúde. Vocês, para a aprovação desse projeto, existe essa ferramenta, existe essa solução, existe esse treinamento que vocês podem fazer e vocês vão ter um resultado X no final. Então, esse resultado... E custa tanto. Nós vamos ser cobrados. E quanto que vai ser de redução disso daí em desembolso para o Estado? Esse projeto, no final, você vai ter uma redução X de algum produto que você presta hoje para o Estado. Ótimo, é isso que a gente quer. Num processo licitatório, você implantar um processo licitatório de gestão melhor do que tem hoje, você vai ter uma redução no final de aquisições no valor X específico. É isso que a gente quer. Por isso que a gente pediu a aprovação desse projeto. Foi feito um instituto técnico junto com o Banco Mundial. Nós sentamos, há 2 anos já sentamos com a equipe técnica nossa lá da CEPLAG, com o pessoal, alguns técnicos da saúde, e definiu pontualmente item por item. Esse projeto ele já foi aprovado no COFIEX, no Ministério da Economia. Para aprovação, nós temos que levar já o projeto detalhado, alguma coisa detalhada, específica, onde a gente vai poder utilizar. E também todos esses questionamentos que vocês falaram para a gente foi debatido no Ministério da Economia, junto ao COFIEX. Para mandar para a Assembleia, o STN foi comunicado, existe um modelo, uma metodologia que a gente manda para cá, para ser encaminhada a aprovação desse projeto. Aí, futuramente, a gente vai sentar com o banco e definir estrategicamente a execução. Sou favorável, acho importante, a gente tem que buscar isso, buscar recursos para acelerar as obras que vão melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida do nosso povo. Pode ter pedido de vista, pode demorar um pouco mais. Deve ter, mas faz parte, o pedido de vista faz parte do parlamento, é uma prerrogativa dos deputados e a gente tem que respeitar e de vista fica para a próxima semana. Olha só, gente, essa manifestação aí do deputado foi antes da votação, por isso que ele disse que acreditaria até que houvesse aí um pedido de vista, mas a equipe da Secretaria de Fazenda foi muito eficaz então, viu, Daniel? Porque a equipe foi lá, o Kleber explicou todos os detalhes, principalmente da necessidade de trazer mais modernidade à gestão fiscal. Mas aí o que a imprensa tentou entender ontem, nossa, olha, foi uma sabatina. E todos os jornalistas, professor, foram embora sem o entendimento. Tudo bem, entendemos que é importante que o governo faça, no caso, toda a estratégia de modernização. Mas por que o financiamento dolarizado e sem travas? Por que o secretário adjunto de Tecnologia de Informação, ele disse, olha, nós não sabemos ainda em relação à taxa de juros, não tem como colocar uma trava cambial. Sabemos que no passado o governo já se endividou na era de Silvão Barbosa, justamente porque não tinha trava, professor. E quando a gente fala de contrair um empréstimo dolarizado, fica aí essa herança aí daquilo que é muito perigoso. Mas enfim, Daniel, a equipe convenceu quanto à necessidade de contratar todo o serviço do banco disposto, porque não se trata apenas de tecnologia, mas também de todo tipo de administração, de suporte que será dado para o governo de Mato Grosso. Isso, e o documento técnico enviado aos deputados é bem extenso, são quase 70 páginas que ali listam todos os setores da administração pública que podem ser beneficiados com essas ações que visam aí dar mais agilidade e mais dinamismo para a administração pública. A questão é que o questionamento é que tem dinheiro em caixa, né, esses 40 milhões de dólares na cotação de hoje, mais de 200 milhões de reais,
existe sobra de caixa no governo do estado e daria, assim, pensando de uma forma bem simples, daria para o governo dispor desse dinheiro dele próprio, né, dinheiro de recursos próprios, para poder quitar esse compromisso financeiro. Alguns economistas ouvidos pela reportagem do Jornal Gazeta dizem que a questão dos juros pode não ser um grande problema, porque dizem que o BIRD, o Banco Mundial, costuma praticar juros baixos de 4%, 4,5%, né? Mas, assim, de qualquer forma, não ter amarrado isso desde então, né, antes da aprovação, é uma questão temerária para nós, principalmente, que estamos aqui, os leigos, os cidadãos mato-grossenses. Quando você vai fazer um pedido de empréstimo, isso é complicado, né? Você está mais do que desesperado, isso é pessoa física falando, né? E você olha qual é a taxa de juros. Quando você vai fazer uma compra, um financiamento de uma casa, você tem que olhar bem a taxa de juros que é praticada, né? E porque isso já aconteceu no estado, com o Silval. Ele foi até Nova York, acho que foi o Bank of America, ele foi fazer lá um financiamento, um empréstimo, junto com o ex-secretário Herder Moraes. Não se definiu essa questão de incidência de juros, não teve a trava cambial, depois galopou, né? Uma dívida que era X foi para 3X e o estado ficou endividado por muitos anos. Só para a gente complementar, ontem na votação, quem votou contra foram os deputados Lúdio Cabral, Valdir Barranco, Ulisses Moraes, Faisal Calil e Claudinei. 5 não foram convencidos, ou seja, Exato. a minoria, e aí pode espernear, que aí não tem como reprovar esse projeto. Professor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, viu? Eu Diga. sou conservadora e eu gosto de juros decrescentes, viu, professor? E também quando fala em dívida em dólar, nós sabemos da diferença cambial. Então, aí nós temos dois itens, dois impactantes fatores. Luciana, Exatamente. só antes do Dólar professor, e também só taxa de juros. mais um item numérico. Cerca de um mês atrás, o Estado já previu que vai despender de 560 milhões de reais para poder reduzir o déficit da Previdência aqui no Estado. Ou seja, esse valor de 560 é o dobro, mais que o dobro desse empréstimo feito aí agora com o Banco Mundial. Pois é, quem é que compra a prazo podendo pagar à vista, né? Ninguém faz isso, ninguém faz esse tipo de coisa. A iniciativa é boa do governo do estado? Acredito que sim, até porque você fazer melhoramentos, principalmente na área de tecnologia de informação, numa área específica que é a área administrativa, de gestão fiscal, ótimo, parabéns ao governo do estado de Mato Grosso. Mas será que não dá para fazer com recurso próprio? Considerando que o estado de Mato Grosso, mérito do governo e da sua equipe, né, ter conseguido aí uma implementação de até 15% do seu orçamento para investimentos. Essa é a pergunta que fica no ar e certamente foi o que levou alguns deputados a votarem contra esse empréstimo, um empréstimo dolarizado, 40 milhões de dólares, 200 milhões de reais, que vai se arrastar, acredite se quiser, pelos próximos 19 anos. São mais 5 governadores que terão que lidar com essa parcela de financiamento, com essa parcela de empréstimo, né? Algo que realmente, e detalhe importante, né? Empréstimo atrelado diretamente ao dólar. Vocês estão vendo aí a questão da paridade, né, no combustível, por exemplo, que também é dolarizado, o transtorno que nós estamos tendo, né? Será que nós não teremos problema? Não só o Mauro Mendes, caso seja reeleito, mas os outros governadores não terão problema exatamente por conta desse empréstimo? Volto a ressaltar, a iniciativa é muito boa por parte do governo, né? Mas eu acho que o Rogério Galo, secretário de Fazenda, poderia estudar uma possibilidade de utilizar os recursos que já existem no Estado, considerando que o Estado está bem financeiramente, com boa capacidade de investimento, né? E não contrair um empréstimo desse a longo prazo, né? Com recurso público. Acredito até que os empresários, né, políticos empresários, até mesmo o próprio governador do Estado, não tomaria esse tipo de atitude caso fosse um empréstimo para a sua própria empresa, né? Porque, veja bem, é um comprometimento de risco, a meu ver, né? De risco, considerando que você tem capital de giro para isso, para poder fazer à vista. Só uma correção, professor, o secretário Galo agora é da Casa Civil, Casa Civil, não é eu mais troquei, da Fazenda. é Fábio verdade. Pimenta, que é o secretário Isso. de Fazenda. Bem Bom, lembrado. E a informação, Lu e professor, é que outros empréstimos estão a caminho também. Tem pelo menos mais um, a informação dos bastidores, de que o Estado pretende, eu não sei qual é o objeto, né? Mas que vai haver um outro pedido, eu acho que até ainda maior, em relação a valores, por parte do Executivo, que deve enviar esse projeto para o Executivo em breve. Deixa eu só levantar Pro um Legislativo, questionamento, que eu acho que é importante.
houve a anuência e a aprovação por parte da Assembleia Legislativa com relação ao empréstimo, né? O Tribunal de Contas, ele não faz análise nenhuma em cima dessas... Não, só depois, futuramente. Só depois, quando futuramente. vai fazer análise das contas anuais do governo. Aplicadas, né? Exato. Bom, gente, vamos para as mensagens, então, chegando na tela para a gente, participações aqui dos nossos queridos telespectadores, porque o número do WhatsApp fica aí na tela o tempo todo. Vamos lá, então, mensagem chegando nesta quinta-feira. Já temos aí, então, participações, com certeza, desse tema aqui que estamos falando, viu? Sobre o empréstimo autorizado ao governo de Mato Grosso. Pelo que entendi, o uso deste empréstimo não é para nenhum equipamento, é para treinamento. Aulinha Karen, Daniel mandando um recado aí. Não, inclui também software, né, Daniel? Toda uma estrutura para melhorar a eficiência da gestão Tem até uma fiscal, consultoria por parte do próprio tem Banco consultoria, Mundial. exatamente. Mas você pode achar caro, com toda razão. Vamos, tem mais mensagens chegando a respeito desse dinheiro liberado, então, autorizado o financiamento, 40 milhões de dólares perto das eleições, já levantando o questionamento aí, será que esse dinheiro vai ser empregado de fato, né, para a eficiência da máquina pública? Não tem relação não com o custo elevado das eleições 2022? A gente não tinha dúvida que as pessoas iriam questionar isso, né, Daniel? Isso, órgãos de controle e justiça eleitoral tem que aumentar a lupa aí agora, né? Exatamente, sempre. Sempre. Vamos lá então, mais mensagens. Bom dia, bancada. Wilson do CPA, isso tem cheiro de maracutaia. Seu governo fala que tem em caixa R$500 bilhão para investir no BRT, por que esse empréstimo? E de fato foi difícil para a equipe explicar à imprensa por que não pagar à vista, então, por que tem que ser um financiamento. Talvez se fosse um pagamento à vista, nós não ficaríamos dependentes do câmbio e nem de taxa de juros, o governo tem dinheiro para isso, nem teria tanta polêmica, era só a Assembleia liberar, no caso, a contratação, né, Daniel? E à vista você compra melhor, né? Você paga muito melhor, uma condição de barganha e negociação muito melhor do que você comprar a prazo. Isso para é nós mortais é assim, agora não sei ali, para os enfim, entes públicos parece ser o inverso, professor. A iniciativa é excelente, eu acho que tecnologia na área de gestão é fundamental, principalmente de gestão fiscal. Espetacular, o problema é a maneira com que estão comprando isso, sabe? Exato. É aí que está o problema. Gente, olha só, nesse momento agora, nós já temos a participação do repórter Oliveira Júnior, então vamos com ele, porque falamos aqui a semana toda sobre o incêndio no Hospital São Benedito e tem novidades, parece que vai voltar o atendimento nesta unidade de saúde, mas quem vai contar todos os detalhes é o Oliveira Júnior. Bom dia para você, Oliveira, para a sua equipe. Conta pra gente então, vai ter o retorno das atividades no Hospital São Benedito? Bom dia, Luciana. Bom dia, Daniel. Haroldo Arruda Júnior, você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso nos prestigia com a sua audiência. Pois é, o anúncio foi feito pelo prefeito Emanuel Pinheiro numa live ontem. Ele comunicou a todos os pacientes, as pessoas que dependem do funcionamento do Hospital São Benedito, que o agendamento das consultas já foi retomado. Portanto, desde ontem, as informações sobre o agendamento podem ser obtidas pelos telefones 3313-0701, 3313-0715 e 3313-0727 ou presencial, ou seja, as pessoas podem voltar a se deslocar até o hospital que fica na Avenida São Sebastião, no bairro do Quilombo, aqui em Cuiabá, para agendar, portanto, essas consultas. Lembrando que no último domingo, um incêndio no segundo andar do prédio, que tem 5 andares e rampas só a partir do segundo, acabou forçando os bombeiros e os funcionários que estavam de plantão, a polícia apoiou também, a evacuar todo o prédio com mais de 76 pacientes que estavam internados, inclusive no segundo andar, onde fica a UTI. Felizmente ninguém se feriu e todos foram transferidos para outros hospitais aqui da capital. Sobre este incêndio ocorrido no hospital, o prefeito agradeceu os profissionais de saúde, os voluntários que ajudaram na evacuação do prédio. Na terça-feira, o diretor Paulo Rosa, da empresa Cuiabana de Saúde Pública e sua equipe e a diretoria de segurança contra o incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros, Coronel Luciana, Coronel Crivella, o Major Poliana e Tenente Vilas Boas, se reuniram para definir protocolos e fluxos a serem
seguidos para evitar que problemas como esse se repitam no hospital. Como eu disse, o próprio diretor do hospital admitiu deficiências no prédio, não tem alvará, faz 7 anos, os bombeiros alegaram que a ausência desse alvará não impede o funcionamento, né, do hospital, mas por um milagre nada mais grave aconteceu e graças à ação rápida, lógico, dos bombeiros e dos voluntários que retiraram os pacientes rapidamente. Voltamos com você, Luciana. Concordo com você, viu, Oliveira? Um desfecho muito feliz diante do que aconteceu. Obrigada pelas informações. E, bom, então você já sabe que o atendimento ambulatorial já será retomado na próxima segunda-feira. E olha só, gente, o tempo avançou aqui, são 7h03. Nós vamos para o intervalo, mas antes, olha só, você vai ficar aí com a temperatura lá de Primavera do Leste. 6 graus neste momento, tá friozinho lá, viu? Então, fiquei aqui perguntando, e Chapada, 7 graus, Primavera do Leste, está mais fria do que Chapada dos Guimarães, gente. Tá fria pra catiça. Olha, daqui a pouquinho a gente volta, viu? Putz.